Domingo, primeiro dia da semana, e que alegria, que gratidão poder entrar dentro da sua casa através do programa Jornada Feliz. Gente, hoje eu gostaria de começar falando com vocês sobre a jornada da vida. Vocês já pararam para pensar o quanto a nossa vida ela tem um fluxo e dependendo da direção que nós escolhemos, independente das situações, né, esse fluxo ele pode ser de crescimento? Então quero trazer uma breve reflexão no nosso pensamento da semana. A vida é um constante fluxo de aprendizado e crescimento. Não importa onde você esteja agora, o importante é a direção que você escolhe seguir. Hoje escolha caminhar em direção aos seus sonhos e ser a melhor versão de si mesmo. O tempo é um presente precioso que devemos saber usar a nosso favor, pois cada dia é uma nova oportunidade para ser ainda melhor rumo aos nossos objetivos. Gente, e para iniciar bem este programa, que fala sempre sobre felicidade, nós falamos e trazemos aqui problemas, mas também para abordar soluções, saiu uma pesquisa científica muito interessante que eu gostaria de compartilhar com você, falando das 6 características que definem uma pessoa boa. E eu pergunto para vocês, você se considera uma pessoa boa? Pois bem, a ciência diz que existem algumas qualidades que podem demonstrar a bondade de alguém. Vamos lá então, esse estudo diz o seguinte: ser generoso é a primeira qualidade. Para falar de generosidade, a Universidade de Zurique, na Suíça, publicou uma pesquisa afirmando que ser generoso ativa áreas do cérebro que estão diretamente ligadas à felicidade. Então, já pensou? Pratique a generosidade, porque olha, os hormônios da felicidade vão estar sempre presentes na sua vida. Ser realista é outra qualidade. Uma pessoa boa tende a manter os pés no chão e consegue ser mais feliz. Isso porque o estudo demonstrou que indivíduos mais otimistas acabam se frustrando mais ao se deparar com uma quebra de expectativa. Então, a pessoa realista, ela também pode encontrar o caminho da felicidade, né? Tirando de lado aí as ilusões. Ser agradável é uma outra característica da pessoa boa, segundo pesquisa divulgada pelos cientistas, onde uma boa companhia é sempre bem-vinda. Os pesquisadores constataram que pessoas agradáveis são vistas como confiáveis e cooperativas na hora de ajudar ao próximo. Ter autocontrole também é importante. Conhecer-se e saber até onde pode ir também é uma característica de uma pessoa boa. Isso porque indivíduos que têm autocontrole conseguem traçar metas, alcançar e ainda ter uma abordagem mais leve e satisfatória diante dos problemas do dia a dia. Ser extrovertido também seria uma qualidade, segundo a ciência, de alguém bom, e essa característica é uma virtude tanto. Os extrovertidos, eles conseguem olhar para o passado, seguros de si, e conseguem ter uma visão mais positiva do momento em que estão vivendo. E ser paciente seria uma das últimas qualidades. Por fim, a paciência permite a uma boa pessoa lidar com desafios, dificuldades de forma mais calma, racional e aumentar a probabilidade de encontrar soluções eficazes, além, claro, gente, de exercer a tão importante empatia. Então, saiu esse estudo científico que eu compartilhei com você sobre as 6 qualidades de uma pessoa boa. E aí, você tem cultivado essas virtudes? Então, bora conhecer um pouco mais e buscar autoconhecimento aqui conosco no programa Jornada Feliz? Gente, nós vamos então para um breve intervalo, mas daqui a pouco eu volto na hora do bate-papo e nós vamos falar sobre os casos de denúncia de abuso sexual na Ilha do Marajó e vamos falar também sobre o Maio Laranja, uma campanha que acontece em todo o Brasil que traz a visibilidade, né, dos casos de abuso sexual infantil, trabalhando com a população a prevenção. Fique com a gente. Hoje, na hora do bate-papo, nós vamos falar sobre um assunto muito sério. Em pauta, a exploração sexual infantil. E nós vamos abordar uma denúncia que aconteceu, né, e que, na verdade, foi um verdadeiro burburinho na internet
que foram os casos lá da ilha de Marajó. Você se lembra? Então, a exploração sexual infantil, ela foi um assunto, né, que nos últimos 2 meses veio à tona na internet e acabou gerando, então, essa polêmica após a música Evangelho dos Fariseus, da cantora gospel Aimee, viralizar na internet e ela citar, né, todos esses casos, essas denúncias, né, que aconteciam ali na ilha do Marajó, que seriam supostas violações aos direitos humanos. Mas e aí, gente? Será que é fato ou será que é fake? Nada melhor do que nós conversarmos com uma pessoa que esteve lá. Ao meu lado aqui o pastor Ernesto Aguiar, né, da Comunidade do Amor Church, uma igreja lá na cidade de Uberlândia. E pastor Ernesto, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa, né, e parabéns pela coragem de vir tratar de um tema tão importante que merece ser discutido na sociedade. Eliane, para mim é um prazer, muito obrigado pelo convite, uma honra poder estar aqui com toda a sua audiência e poder compartilhar, como você disse, né, a verdade dos fatos que a gente presenciou na ilha de Marajó. Muito obrigado e eu espero poder contribuir com todos vocês que vão estar assistindo esse programa. Esperamos edificar a tua vida e conscientizar você de algo tão pontual, né, e relevante nos dias atuais. Com certeza, pastor. Gente, inclusive, esse mês de maio acontece em todo o Brasil a campanha Maio Laranja, que busca dar visibilidade, né, e ao mesmo tempo trabalhar a prevenção ao abuso sexual infantil. Pastor Ernesto, então, voltando aqui ao assunto, né, você foi ali na Ilha do Marajó com uma equipe, eu inclusive estive acompanhando nas redes sociais. Vocês levaram um projeto ali, conta pra gente como que funciona, o que vocês foram fazer lá? Liliane, então, como você disse inicialmente, a canção Evangelho dos Fariseus, ela viralizou na internet, né? Então a gente viu até muitas pessoas pegando o vídeo, dando as suas opiniões, uns falando que está certo, outros criticando a música, mas a verdade é que a música fala de uma realidade existente. Então, ao invés de culpar a cantora, dizer se ela está certa ou errado, nós decidimos ir até a ilha de Marajó, porque existe uma realidade que ela é uma conferir realidade. Os fatos, exatamente, ver o que era verdade mesmo. Exatamente. Então, não dá para a gente ficar apenas acompanhando de longe como se nada estivesse acontecendo. Então, nós fomos juntamente até com o pastor Guilherme Batista, num projeto chamado A Minha Missão, e lá a gente entrou em vários lugares e a gente realmente entendeu um pouco de fato o que acontece naquela cidade. É o Brasil, mas parece que nós estamos em outro lugar muito distinto do que nós moramos. E assim, a realidade que o senhor deparou lá, você teve contato com pessoal que fazem trabalhos sociais, ONGs, aqueles casos, né, aquelas denúncias, porque na verdade o que foi muito falado é que lá haveria uma certa normalidade no sentido de aceitarem de forma conivente, né, os próprios adultos, o abuso sexual infantil ou até mesmo aconteceu o tráfico humano de pessoas. O senhor viu algum comentário lá? As pessoas falam, citam casos? Sim, Liliane, de fato lá a população, em virtude de uma escassez e de uma miséria mesmo, sabe? Falta para eles o básico. O básico, quando eu falo, é um almoço, uma janta, um café da manhã. Isso para muitos lá é muito distante. E aí, por conta dessa escassez e dessa miserabilidade que eles vivem, realmente o fato dessa prostituição infantil, ela de fato acontece. E às vezes as pessoas estão ali para resolver o problema do dia. Então, se ela conseguir R$30 no dia, se ela conseguir R$50, independente de como esses R$50 vai vir para a mesa, eles estão interessados. Nós tivemos casos lá de alguns pastores que nós conversamos, eles disseram, olha, algumas pessoas estão vindo para a igreja, a gente está evangelizando para mudar a vida dessas pessoas, mas é fato, quando o barco chega no porto, ele toca a buzina, e acontece das mães levantarem na hora do culto com as suas crianças, suas meninas, para ir até o barco, para ver se consegue alguma negociação de permitir que a criança tenha
uma noite com esse camarada, com essa pessoa, e ela receba por isso. Isso é uma cultura que precisa ser mudada e ao mesmo tempo é um povo que precisa ser ajudado, né, pastor? Isso. E por que isso acontece? Nós fomos em alguns lugares, algumas ONGs que trabalham para prevenção dessa miséria, prevenção desses abusos sexuais na vida de crianças de 8, 10, 12, 16 anos. E aí qual que é a realidade? De fato, eles se tornam um pouco impotentes. Por quê? O abusador, ele pode até ser denunciado, mas até que tudo aconteça, até que a punição aconteça, a própria pessoa que denuncia, ela pode ficar em risco. A vida dela pode estar em risco. Então, eles optam por não, às vezes vão relevando. E é o que nós percebemos. Uma base missionária que nós visitamos lá, eles trabalham no convencimento para a família, deixar eles criarem as crianças. Porque aí eles tiram do acesso do abusador. E aí agora essa instituição de missionários, eles cuidam dessas crianças, então da reforço escolar, educação cristã, alimentação adequada, ensina algumas atividades para essa criança, para que ela cresça sem sofrer a questão do abuso sexual, que muitas vezes é feito por alguém de dentro de casa, um líder de comunidade, pessoas que a gente deparou com uma situação que nós estávamos fazendo um culto na garagem de uma casa e de repente parou vários policiais, Polícia Federal, Policial Civil, e eles não impediram a gente fazer o culto. Eles disseram, pode terminar, mas quando vocês terminarem tem uma pessoa aí que a gente vai prender. E a pessoa foi presa na nossa frente, era um rapaz de uns 24 anos. Nossa. E ele foi denunciado realmente que ele tinha abusado de algumas crianças da região. Mas no Brasil hoje, né, acontecem por ano, segundo estatísticas, cerca de 500 mil casos de abuso sexual infantil. Então, assim, é um número muito grave e é necessário que a sociedade traga, né, esses temas para debate, que haja prevenção e que se você, né, que está em casa, você desconfiar de algo, né, denuncie. Pastor, mas aqui, voltando a esse assunto, daqui de Uberlândia, né, até a Ilha do Marajó, como que foi sua viagem? Foram quantas horas de viagem? Qual foi o percurso? O que vocês tiveram que enfrentar? Então, foi muito interessante, porque algumas coisas foram, para mim, inéditas, né? Nós pegamos voo em Uberlândia, fomos até Campinas, de Campinas para Belém, até aí tudo bem. Mas de Belém a gente pegou um barco, e aí sim, a gente andou 16 horas de barco. 16 horas. E esse barco não tem... É muito longe, então. Tá bem lá no um lugar muito isolado. No nortão do Brasil. De difícil logística, por isso as cidades são cidades com um comércio muito precário. E quando nós chegamos lá, realmente nós deparamos com cidades muito pouco evoluída. Lá é o pior IDH do país, né? Então, assim, a maioria da população é analfabeta, não tem estudo e não tem estímulo a isso, né? Na cidade de Portel, especificamente, o prefeito da cidade, ele está investindo em escolas, então todas as escolas são novas, porque ele está investindo na educação para trabalhar realmente para melhorar a vida social das pessoas. Então, para mim foi uma experiência incrível e a gente aprendeu a valorizar muita coisa, porque realmente o que nós vivemos aqui... É outra realidade. Sim, nós fomos em várias casas feitas de madeira, onde não se tinha nada, a não ser uma rede, uma outra caixa, um fogão velho, e as pessoas não têm trabalho. Alguns ficam aguardando um cadastro, como às vezes um pescador para ganhar um recurso do governo. Aí tem o cadastro do Bolsa Família e quanto mais filhos, eles entendem que vai ter mais dinheiro. E aí realmente é uma situação muito desagradável que a gente presenciou lá. Mulheres, e isso porque eu conversei com algumas, e a sensação é que elas são escravas e refém dos homens que estão presentes lá. Seja o marido, seja o pai, seja o tio, e por conta disso fazem tudo o que eles pedem. E lamentavelmente também a droga é muito comercializada naqueles lugares. Não tem dinheiro para uma cesta básica, mas a droga é muito comercializada. Pastor Ernesto, mas diante de toda a experiência, né, que você vivenciou ali, né, porque você não ouviu falar, você esteve no local hoje, o que você enxerga como a maior necessidade ali daquela população da Ilha do Marajó? Liliane, eu não posso dizer diferente. Para mim, o que mais precisa naquela região
é que os princípios judaicos cristãos seja propagado, ou seja, evangelismo. Nós precisamos anunciar o evangelho naquela região. Porque com o evangelho ele vai libertar. As pessoas mudam, totalmente, né? Muda de vida, o mentalidade. O evangelho vai trazer a paz, o evangelho vai trazer novas condutas, novos comportamentos. Os princípios do Senhor é o que precisa para aquela cidade. Porque aí eles não vão viver apenas por uma necessidade, mas eles vão viver por aquilo que a palavra diz. E vivendo pelo que a palavra diz, não vai faltar nada. A gente evangelizou muito lá e a gente percebe que as pessoas estão, abertos a receber uma palavra de Deus. Alguns ainda confusos com o que é esse Jesus, acredite nisso, parece que para eles é algo muito distante. Alguns não acreditam que existe, que Deus existe, porque senão eu não estaria nessa realidade, mas o Evangelho ele liberta. Então eu acredito que sim, até um certo momento eu fiquei um pouco chateado porque eu vi uma grande igreja. De fato, o prédio da igreja é enorme, dentro de uma cidade pequena, um prédio para 5.000 pessoas. Certo. Então eu entendi, eu falei, olha, como que pode uma igreja desse tamanho, com uma sede desse tamanho, com mais 20 congregações espalhadas na cidade, se a cidade é tão interferida por tanta maldade? Então eu pensei, falei, olha, essa igreja precisa ser mais atuante. Se nós tivermos uma igreja atuante, menos crianças serão abusadas sexualmente. As drogas vão diminuir, a criminalidade vai acabar. E eu tenho certeza que a paz vai reinar naquela cidade. Sim. Pastor, eu gostaria de te agradecer por participar aqui conosco. E nós vamos, gente, ao longo desse mês, falar um pouco mais sobre esse tema, porque é importante, é uma causa que nós temos que trazer à tona, né? É uma realidade que acontece no Marajó, mas também acontece aqui em Uberlândia, acontece em Araguari. Sim. Há casos, há denúncias e as nossas crianças, elas precisam ser protegidas. Nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouco, né, nós já voltamos com o nosso quadro História de Vida e a nossa repórter Silvânia do Fala Sil traz para nós mais uma história inspiradora de mulheres empreendedoras. Voltamos com o programa Jornada Feliz. Com vocês, então, o nosso quadro História de Vida com a nossa repórter Silvânia do Fala Sil. Conheça mais uma história inspiradora de mulheres empreendedoras. Olá, Liliane e telespectadores do Jornada Feliz. Hoje eu vou trazer para vocês o depoimento de uma pessoa que é muito querida para mim, uma das minhas melhores amigas, a Carla Medeiros. A Carla, ela é empreendedora e também é o quê? Mãe solo. Mais uma mãe solo, é isso mesmo. Quantas e quantas mulheres que nós temos aí que são guerreiras, que são mães solo e aí tem que empreender. Precisam empreender. A maioria das pessoas que empreendem começam a empreender por causa da dor. Não é o caso dela, porque ela tem um emprego fixo e usa o empreendedorismo para poder fazer aquilo que ela é apaixonada. Então, bora lá para conhecer a história da Carla, a mãe do Caio e do Miguel. Vem comigo e confere. Meu nome é Carla Medeiros, eu tenho 37 anos, sou mãe solo de 2 crianças lindas, o Caio, de 13 anos, e o Miguel, de 7 anos. Sou empreendedora e hoje eu venho aqui falar para vocês um pouco do desafio que é ser mãe, ser empreendedora. Estou aí, né, migrei para o mundo online, né, de vendas e assim, era algo novo que eu confesso que a pandemia me obrigou a viver isso, né, e demais motivos eu tive para migrar o meu negócio para o digital. E assim, o que me dá uma certa liberdade de poder, de continuar empreendendo, cuidando dos filhos e também ter uma outra opção de emprego. Então, hoje eu trabalho também no regime CLT. Então, hoje, além de ser empreendedora, eu trabalho no setor público de saúde, né? Eu vejo como um propósito de vida poder servir as pessoas ali, né, no meu setor. E assim, eu não empreendo por necessidade. Minha história como empreendedora surgiu, acho que lá, desde quando eu era pequenininha, já tinha um feeling
para empreender, né? Já gostava aí dessa didática, né? De me relacionar, de falar, de conversar, de me apresentar, né? De apresentar algo para alguém. Eu estava sempre vendendo alguma coisa, desde pequenininha. Então, assim, eu empreendo por amor mesmo. Eu empreendo porque eu vejo oportunidade também de servir outras pessoas, né? Com o meu trabalho, independente do que quer que seja, porque essa minha história no empreendedorismo, ela é ampla, desde uma empresa de açaí que eu já tive, um negócio de bronze, já tive uma loja de semijoias e, por fim, me encontrei, né, hoje servindo as mulheres, né, no ramo de lingerie, que é onde eu posso levar autoestima, onde eu posso levar transformação para a vida dessas mulheres aí, que eu não considero só como cliente, né, que acaba tornando amiga. E é isso, o meu prazer é poder servir, independente de onde eu esteja, mas assim, empreender é uma paixão. Empreender não é um negócio fácil, mas é um negócio possível e é apenas uma tomada de decisão. É você descobrir aquilo que faz sentido para você, é aquilo que você gosta de fazer, né, de forma natural. E o que eu deixaria hoje, assim, de recado para você, mulher que está assistindo esse vídeo, é que por mais que venham as dificuldades, por mais que vai surgir as dificuldades, nós temos o poder dentro de nós para vencer qualquer desafio. E não desista dos seus sonhos. Talvez você vai precisar retroceder, ou talvez você vai precisar mudar um pouco o foco aqui ou ali, mas o importante é você prosseguir e jamais desistir dos seus sonhos. Que linda história! Parabéns pela coragem. E agora a gente vai então para aquele momento que vocês ficam esperando e que eu considero um dos mais importantes deste programa. Chegou a hora do momento da palavra. E hoje eu gostaria de trazer uma reflexão para vocês, para falar sobre pessoas que ficam presas no seu passado. A palavra de Deus nos diz o seguinte: esqueçam o que se foi, não vivam no passado, mas vejam o que eu estou fazendo. Uma coisa nova, ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem. Até mesmo no deserto, eu vou abrir um caminho e riachos no ermo. Essa passagem está lá em Isaías 43:18. Sabe, gente, existem pessoas tão presas ao passado que às vezes acabam comprometendo o seu presente e, consequentemente, também o seu futuro. Existem pessoas que têm dificuldades em manter esperança no futuro e não conseguem se libertar de seus traumas, dos seus erros ou até mesmo dos maus hábitos. Por isso, acabam permitindo que sentimentos de dor, de perdas se arrastem pelo tempo, muitas vezes se escravizando. Também existem pessoas presas ao passado de uma forma tão profunda que chegam a sentir repentinamente as emoções negativas que os acontecimentos passados lhe causaram e acabam dominadas por coisas que nem mesmo deveriam mais existir. Muitas pessoas poderiam ter uma nova vida no presente, mas estão amarguradas pelo que já passou e não conseguem deixar para trás pessoas que as machucaram e que muitas vezes nem estão mais ao seu lado. Outras pessoas, em contrapartida, tiveram momentos tão bons no passado que não conseguem aceitar as perdas do presente, preferindo às vezes viver na nostalgia e lamentar pela mudança que a vida naturalmente trouxe. Mas com essa palavra, essa reflexão, eu gostaria de dizer que com o passar do tempo, nós devemos lembrar que o passado, ele tem a sua importância, mas é bom trazer à memória as lembranças daquilo que passou, mesmo as coisas amargas, com um propósito, apenas de lembrar, de se alegrar, porque nas fases difíceis você sobreviveu a muitas coisas e você também pode aproveitar essa memória para aprender, a fim de não repetir os mesmos erros do passado e até mesmo aprimorar seu relacionamento com as pessoas. Sabe, é normal chorar ao lembrar de algum fato muito triste ou até mesmo dar boas gargalhadas com as boas lembranças. No entanto, nós não podemos deixar que isso envolva a nossa vida a ponto de vivermos em função de um tempo
que não existe mais. É necessário, para ter uma jornada feliz, fazer as pazes com o passado, para poder superar definitivamente e viver as coisas novas que Deus já preparou para a sua vida. Então esteja atento às promessas de Deus, aquilo que Ele já tem para realizar na sua vida, e enxergue as dádivas do presente. Seja grato e viva o novo. Aproveite as oportunidades e enxergue as novas portas, as novas chances que você tem de recomeçar. Gente, hoje eu estarei na Igreja Comunidade Cristã Filadélfia às 18h30 no culto da família. E você é meu convidado, ali na Rua José Alves Garcia, número 1870, no bairro Martelena, na cidade de Uberlândia. Gostou desse programa? Gostou deste conteúdo? Então compartilhe nas suas redes sociais e nos siga, @programa Jornada Feliz e @Liliane Costa. Uma boa semana para todos vocês e uma semana de muita alegria, muita paz, uma jornada feliz. Até a próxima.